Olá, professoras, professores, sejam muito bem-vindos a mais uma formação, do Programa de Recuperação e Aprofundamento da área de Ciências da Natureza. Eu me chamo Mariana Tambellini Faustino, sou a coordenadora da área de Ciências da Natureza e vou hoje aqui com vocês em mais uma formação de etapa. Tudo bem? Então, primeiro, quero falar boas-vindas, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente da área de Ciências da Natureza costuma falar dessa maneira, para justamente aí recebê-los, não importa o horário que vocês vão estar acompanhando com a gente a formação. Aproveito também esse início para saudar os nossos intérpretes de Libras, uma conquista muito importante que a gente conseguiu esse ano. E também, para deixar ainda mais inclusiva, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos ruivos, curtos, uso um óculos rosa, tenho olhos castanhos e estou hoje usando uma blusinha na cor vinho. Tá bem? Então, vou agora, para a gente iniciar a nossa formação de hoje, apresentar aqui o nosso PowerPoint, nossa apresentação. Bom, vocês estão vendo, como eu já mencionei, essa é a nossa quinta formação da área de Ciências da Natureza, Então, hoje, lembrando, é uma formação de etapa para todos os professores da área, Então, professores que vão ministrar Biologia, Física, Química e Ciências no ano, podem acompanhar com a gente aqui essa nossa formação. Nossos objetivos, Então, a gente sempre começa a nossa formação com os objetivos dessa nossa pauta. Então, primeiro, retomar a conversa sobre o processo de recuperação e aprofundamento em ciências da natureza a partir da priorização das habilidades essenciais. Por que retomar? A gente começou essa conversa há 2 semanas atrás, há 15 dias atrás, na nossa primeira formação de etapa, que abordou esse assunto. Então, hoje a gente vai dar continuidade a essas discussões, tá bem? Vamos, então, também nos aprofundar nos fundamentos teóricos sobre aprendizagem em espiral e discutir as potencialidades dessa abordagem com base na matriz de habilidades essenciais do currículo paulista, que a gente também vem conversando aí já há um tempinho. Nosso terceiro objetivo do dia é favorecer o planejamento de atividades de recuperação e de aprofundamento das aprendizagens, a partir de abordagens que oportunizem esse trabalho pedagógico voltado para essas habilidades essenciais, que são previstas tanto no ano e série anteriores, aqui eu vou seguir a ordem que está no slide, tanto os anos e séries anteriores, mas também aquelas habilidades do ano e série vigente. Tá bem? Essa é a nossa proposta. Como sempre, também gostamos de apresentar para vocês a nossa agenda da formação. É muito importante que vocês entendam qual que é o delineamento, A gente está aqui, vamos para cá e vamos finalizar ali. Então, por exemplo, no primeiro momento da nossa formação de hoje, a gente vai ter uma retomada sobre como funcionam as nossas formações, de ciências da natureza neste ano. Tivemos algumas alterações, se a gente compara com o ano passado. Algumas dessas informações a gente já passou para vocês, então a gente também pede aí uma paciência ou desculpas mesmo por estar sendo repetitivo nesse sentido, mas a gente acha importante deixar bem claro como vão acontecer as formações deste ano. Num segundo momento, aí sim, a gente volta a conversar sobre o currículo paulista e as aprendizagens em espiral. Coloquei aqui parte 2, porque como eu já mencionei, tivemos a parte 1 há 15 dias atrás. E, no terceiro momento, me desculpem, para finalizar essa formação de hoje, a gente traz para vocês as sugestões de atividades, para vocês fazerem nas suas escolas, nos momentos de desdobramento do ATPC. Bom, então chegamos no primeiro momento, vamos retomar aí algumas informações importantes sobre as nossas formações do programa, para a área de Ciências da Natureza. Vamos lá, essa imagem também vocês já perceberam, já viram, então vou passar mais rapidamente. Ela explica, como que funcionará a dinâmica das nossas formações este ano. A gente tem aí essa forma vermelha que engloba todas as nossas formações, que nada mais é do que os nossos temas, os nossos eixos formativos, aquilo que a gente vai estar se aprofundando, tanto na teoria, como depois trazendo práticas que estejam aí atreladas a essas temáticas que a gente vai trazer e propor para discussão com vocês.
Então, dada essa temática, a gente vai ter as formações de etapa. Desculpa, a formação sempre é uma formação, né, de etapa comigo, que está ali representada em amarelo, e aí sim as formações de ano e série, que aí vão ter 4 formações, uma específica para cada um dos componentes curriculares. Então, vai ter uma formação de ano e série voltada para biologia, vai ter uma outra formação voltada para física, outra para química e outra para ciências, tá bem? E, por fim, a gente tem essa conexão aí entre as formações de etapa e as formações de ano e série, que nada mais é do que as atividades de desdobramento. Então, a gente quer também desenvolver uma prática que tenha continuidade. Então, as sugestões que eu trago aqui na formação de etapa, elas vão ser retomadas depois na formação de ano e série. E assim por diante. E aí depois eu vou retomar as atividades que foram feitas na formação passada de ano e série, trazendo novas sugestões aqui para de etapa, e isso vai daqui até o final do ano. Tudo bem? Qual que é o diferencial dessas nossas formações de etapa e ano e série? Em etapa, que é a atual, então a gente está agora numa formação de etapa, a gente vai focar, né, um aprofundamento teórico, a gente vai trazer abordagens mais gerais para a área de ciências da natureza. Já nas formações de ano e série, que então a que vai acontecer na semana que vem, vão trazer aí exemplos mais práticos para cada um dos componentes curriculares, né, além de sugestões de ferramentas, né, metodologias, para aí auxiliarem vocês, professores e professoras, nas práticas nas suas escolas. Tudo bem? Vamos seguir então. Aí, agora sim, esse slide, que é uma linha do tempo, está demorando um pouquinho para vocês aparecerem, mas agora sim. Ela é um slide que a gente construiu aqui na nossa equipe para facilitar até mesmo a compreensão de onde nós estamos, o que já aconteceu e o que ainda vai acontecer. Então, acompanhem. Como a gente está acostumado a entender uma linha do tempo, a gente tem aí os círculozinhos que estão pintados em amarelo, que são as formações que já foram transmitidas, formações que já aconteceram, né? Tivemos lá primeiro na formação do ano sobre metodologias de recuperação, depois tivemos a formação sobre avaliação, né, no ensino de ciências da natureza, foi bastante interessante. Começamos o blocão, aí vejam o bloco em azul, bloco de 4 formações. Então, há 15 dias atrás, a gente começou o bloco de discussão sobre currículo paulista e aprendizagens em espiral. Então, aí teve no dia 24 de fevereiro a primeira formação de etapa, ou seja, a etapa parte 1. Aí, na semana passada, dia 3 de março, a gente teve a formação de ano e série, parte 1, e hoje, olha lá, no verde, é uma bolinha que representa, então, a formação atual. Então, hoje estamos aqui no dia 10 de março com a formação de etapa dentro desse blocão que vai falar sobre currículo paulista e aprendizagens em espiral. Na semana que vem, vocês vão, então, ter a última, né, a parte 2 da formação ano e série, para dar o fechamento nessas discussões sobre a aprendizagem em espiral. E logo em seguida, na outra semana, a gente inicia o segundo blocão, esse blocão que está aí pintadinho de vermelho, né? E vejam que todas as próximas bolinhas na linha do tempo estão em vermelho também, quer dizer o quê? São formações futuras, formações que estão por vir. Tá bom? E aí depois a gente vai falar com mais detalhe sobre essas temáticas que a gente vai trazer aí nas próximas formações. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para vocês essa representação nossa que a gente pensou. Vale lembrar também, e aqui é um slide que eu vou trazer em todas as formações, porque a gente não sabe, às vezes o professor começou a acompanhar agora as nossas formações, né? Então, ela é prática para vocês, porque ela traz o link dos cadernos, né, dos materiais de apoio que a gente utiliza nas nossas formações neste primeiro bimestre. Lembrando, né, para o nono ano, a gente vai trazer o currículo em ação do nono ano, primeiro bimestre, e lá para a terceira série, o São Paulo faz escola, tá bom? E lembrando que a terceira série ainda está aí utilizando esse material mais antigo, ainda não chegou o currículo em ação para os estudantes, né, que estão na terceira série. E aí, vocês baixando essa pauta, se quiserem acessar, todas as que já passaram estão lá disponíveis no repositório do Centro de Mídias, vocês poderão baixar e conseguir acessar a partir do link.
ou, né, indo diretamente no site da EFAP, vocês também conseguem achar esses materiais. O Aprender Sempre, agora a gente gosta, né, de frisar, o Aprender Sempre, ele está dedicado para o segundo bimestre. Então, ele está lá, vocês vão entrar no site da EFAP, vocês vão ver que esse material está disponível, mas se a gente entra nas habilidades, a grande parte das habilidades que estão sendo tratadas neste material, elas dizem respeito ao segundo bimestre. E por isso que, então, no primeiro bimestre, a gente está ainda utilizando esses outros cadernos. Tudo bem? Chegamos então agora no nosso segundo momento. Eu falei que ia ser rapidinho, trouxe só umas informações muito importantes sobre as nossas formações, e agora, finalmente, a gente vai conseguir nos aprofundar sobre o currículo paulista e as aprendizagens em espiral, tá bom? Bom, lembrando, né, na semana, 15 dias atrás, então, na nossa última formação de etapa, eu trouxe aqui, né, a gente discutiu um pouquinho sobre o currículo paulista, a gente trouxe alguns dos fundamentos pedagógicos deste material, né, informamos que eram 2 volumes, o volume 1 para educação infantil e ensino fundamental, e o volume 2 para ensino médio, tá bom? Então, também não vou ser repetitiva. Se perdeu essa formação de etapa anterior, vale a pena retomar, porque, como já mencionei, faz parte de um bloco único que a gente vai estar discutindo essas temáticas, tá bom? E aí, também, né, vocês já devem estar cansados até de ver essa imagem, mas eu trouxe ela legal, assim, porque também tem agora o link. Então, assim, todas as discussões que a gente faz aqui nas nossas formações, a gente leva em consideração a matriz de habilidades essenciais, que foi lá aquela matriz criada com base, né, dada a situação da pandemia, a gente precisou priorizar algumas habilidades, e aí foi criada a matriz. E essa matriz versão 2022 está disponível nesse link, que está aqui embaixo nesse slide também. Basta baixar a apresentação que vocês vão encontrar, tá bem? E aí, bom, a gente começou na semana passada, falando, 15 dias atrás, a gente comentou sobre as aprendizagens espiral, mas não tinha dado muito tempo para a gente, de fato, nos aprofundar, né, nessa temática. E aí, hoje, para conversar sobre isso, currículo espiral, aprendizagem espiral, a gente vai falar um pouquinho da vida, né, e da obra, da produção aí acadêmica de Jerome Brunner, Jerome Brunner, tá bom? Ele é um psicólogo, né? Foi um psicólogo dos Estados Unidos, nasceu em 1915 e faleceu há pouco tempo atrás, na verdade, em 2016, tá bom? Então também teve uma longa vida esse psicólogo. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa etapa da vida dele, que ficou conhecida como Revolução Cognitiva, que vai então do ano de 1945 até 1972, tá bem? Nesse período, ele estava dando aula, né, ele estava sendo professor de Harvard, tá bom? Depois a gente vai ver que teve um outro período que ele mudou de universidade. Então, vamos primeiro, né, entender um pouco qual que eram essas concepções desse autor sobre aprendizagem, né? Então, eu peço licença para ler com vocês aqui esses 2 trechinhos que a gente retirou. Ó, o sujeito codifica e classifica os dados que chegam do entorno através de categorias das quais ele dispõe para compreendê-los. Então, né, olha só, a gente já tem aí uma ideia de que existe algo em nós, né, que vai então codificar essas novas informações e nós vamos aprender, construir nosso conhecimento a partir dessa interação de informações que a gente já possui. E aí, novamente, a segunda frase. O conhecimento verdadeiramente adquirido é aquele que é redescoberto, tá? Então, olha só que interessante. Aí a gente já começa também a entender o porquê que quando a gente fala de aprendizagens, né, em espiral, a gente lembra, é muito importante a gente conversar desse autor, do Jerome Brunner, tá bem? Vamos entender um pouco mais ainda, continuar aqui com a nossa com essa revolução cognitiva, esse período de revolução cognitiva chamado aí esse período desse autor. Bom, então, né, a partir, né, deste conhecimento basal que a gente já possui, se a gente pensa nos nossos estudantes,
estudantes que estão aí nos anos finais, estudantes que estão aí no ensino médio. Quando a gente fala de conhecimentos de ciências da natureza, é muito, né? Existe já um conhecimento, os alunos chegam, mesmo que seja no sexto ano, ele já chega com algum conhecimento da área, né? Seja pelos anos anteriores, pelas aprendizagens que aconteceram aí em anos anteriores, seja pela observação, né, ciência da natureza, a gente só observar, a gente já vai estar vendo algumas coisas, entendendo alguns fenômenos, né, compreendendo e construindo algum conhecimento. E pela experiência, né, nós também temos essa experiência, assim, a curiosidade, né, intrínseca aí dos jovens, das crianças, também faz com que eles cheguem na nossa sala de aula com algumas concepções já construídas sobre os fenômenos que a gente vai discutir em ciências, né, lá no ensino fundamental, ou biologia, física e química no ensino médio. Resultado: com esse conhecimento basal que já existe, né, vai então ser construído novas proposições, a gente vai fazer teste, né, esses alunos vão então também, e a gente também, porque a gente também não para de aprender, né, em nenhum momento, a gente tem esses testes de hipóteses, a gente faz algumas inferências, até que esse processo leva à construção de conhecimentos mais complexos, né, conhecimentos mais aprofundados, tudo bem? E aí eu também trouxe no finalzinho desse slide um outro trechinho da obra, né, de Brunner, que fala o seguinte, ó: é possível ensinar qualquer matéria de um modo intelectualmente honesto para qualquer criança em qualquer estágio de desenvolvimento, né? Então, dessas formas, né, as crianças e jovens, elas vão modificando suas representações mentais à medida em que desenvolvem, né, sua cognição e a capacidade de categorizar, conceituar e representar o mundo, né? A gente não vai, obviamente, tentar ensinar física quântica para uma criança, né, que ainda não tem essa abstração, ainda não consegue desenvolver um conhecimento tão complexo, mas a gente pode sim ensinar fundamentos da física que vão auxiliá-los, né, a, quando chegar no estágio adequado, adquirir esse conhecimento, construir esse conhecimento mais aprofundado. Tá? Então, essa é a ideia, né, da obra aí de Jerome Brunner durante esse período que é conhecido como Revolução Cognitiva. E aí, bom, trago novamente esse slide que a gente já apresentou, mas de uma maneira um pouco, não tínhamos ainda esse aprofundamento que a gente acabou de ter, que me demonstra de verdade uma espiral, né, uma espiral de conhecimento, uma espiral em que na base a gente tem ali conhecimentos básicos, conforme a gente vai retomando, né, gerando aí, interagindo novamente com essas mesmas temáticas, a gente cria então esses novos conhecimentos a partir de diferentes abordagens, retomamos aquilo que ficou às vezes perdido, como é importante a gente fazer essas retomadas, né, para ter certeza de que aquele conteúdo que talvez era um conteúdo muito importante como um pré-requisito já está bem consolidado ali para o estudante, para que a gente possa, então, dar andamento a essa construção de conhecimento. E aí, sim, a gente chega nesses conhecimentos mais avançados. Veja aqui do lado que tem uma seta, né? E a seta, ela indica que, ao passar lá da base para cima desse espiral, né, a gente tem um ganho de complexidade no que diz respeito à cognição mesmo, né, ao conhecimento cognitivo que os alunos vão aí adquirindo. Tudo bem? Acho que agora ficou até mais completo, né? Há 15 dias atrás, né? Eu sempre falo semana, mas há 15 dias atrás a gente tinha conversado sobre isso, mas agora com o embasamento, né, do Brunner, a gente consegue perceber ainda mais, né, a importância da gente estar discutindo isso nas nossas formações e trazer agora como que a gente consegue fazer isso a partir do currículo. Tá bom? Que vai ser o nosso próximo slide. E aí, novamente, eu trouxe aqui esse print que mostra, olha só, o currículo paulista, lá dentro da matriz de habilidades essenciais, a gente tem algumas habilidades que são parecidas, porém, nitidamente, a gente consegue perceber um ganho de complexidade. A gente trouxe uma habilidade do sexto ano, dentro lá do eixo, né, da unidade temática de Terra e Universo, e uma outra habilidade do oitavo ano, também dentro da unidade temática de Terra e Universo. Olhem lá os conteúdos, ó, forma, estrutura e movimentos da Terra,
né, para o sexto ano. E sistema do Sol, solar, né, Terra e Lua e clima no oitavo ano. Quando a gente vai ler essas habilidades, a gente percebe que até mesmo os verbos, eles ganham, assim, às vezes, os verbos ali do sexto ano, eles são mais simples, eles estão representando ações mais simples do que as ações previstas ali para o oitavo ano, ó. Então, no sexto ano, reconhecer e explicar que movimentos de rotação e translação da Terra e da inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol originam eventos como as mudanças na sombra de objetos ao longo do dia, em diferentes períodos do ano. Olha que bacana, a gente já para pensar em possíveis experimentos, né, coisas que a gente pode desenvolver em nossa sala de aula para auxiliar na aprendizagem, né, dessas habilidades. E lá no oitavo ano, ó, descrever e representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita, na ocorrência das estações do ano. Então, começa a ficar um pouco mais complexo. A gente já vai estar falando da interferência nas estações, ó, com utilização de modelos tridimensionais. A gente já vai estar trabalhando aí com uma outra ferramenta para auxiliar esse processo. Veja que os verbos que são utilizados é analisar, representar, tá? Ganham em questão de complexidade, se a gente repara no do sexto ano, que é reconhecer, explicar. Tudo bem? E bom, para então a gente fechar, né, com chave de ouro essa discussão sobre o Jerome Bruner, é muito importante também a gente não deixar de lado, né, uma outra etapa aí da sua trajetória, que é chamada de Revolução Cultural. Então essa sim começou lá em 72 e foi até 1979, um período que ele esteve na Universidade de Oxford, tá bem? Então, vamos trazer aqui alguns pontos que aí nesse período na sua obra, ele deixou mais claro, ele falou como, né, colocou como muito importante. Primeiro, né, o professor deve guiar os processos de ensino-aprendizagem, de acordo com os níveis cognitivos dos aprendizes, né? Então, ele pode estar sempre atento, no caso, né, os professores, as professoras podem estar sempre atentos para recuperar essas aprendizagens que estão fragilizadas e potencializar a construção de novos conhecimentos mais complexos quando o estudante puder avançar. Então, olha como é importante a gente fazer esse diagnóstico. Talvez existam já estudantes em suas salas de aulas que podem já avançar. A gente fala, né, no nosso programa recuperação é aprofundamento, então vamos aprofundar. Mas outros estudantes ainda precisam de uma retomada, ainda precisam de uma revisão para recuperação dessas aprendizagens que ficaram às vezes para trás. Tá bom? O professor, né, a professora também poderá dar uma maior responsabilidade ao estudante, né, na medida em que esse desenvolve a sua autonomia, né, e o seu protagonismo em relação aí à própria aprendizagem. Então, às vezes, o professor pode pedir para aquele aluno, estudante que está mais avançado, né, auxiliar os demais. Isso é um processo muito bacana, colaborativo, né, pode unificar aí e deixar mais forte os vínculos entre os estudantes numa sala de aula, tá bom? Bom, ponto 2, vamos lá. É através das narrativas que construímos e compartilhamos significados, né? Então, a gente deve, na verdade, sempre que possível, incentivar esses relatos, histórias, as narrativas, né, dentro da sala de aula. O Bruner vai sugerir que a gente pode entender, isso é muito interessante, né? A gente pode entender a ciência, né, como uma história de seres humanos que superam essas ideias recebidas para resolver novos problemas, né? Nada mais é do que é a ciência, né? A gente pode entender como uma história dos seres humanos, a gente está ali na frente, né, querendo descobrir novas coisas, refutando alguma coisa que não está ali exatamente correta, vamos então pesquisar mais, vamos descobrir novos, no caso, medicamentos, novas teorias, ou então, né, bom, ciência, né, é muito importante que a gente coloque a ciência para os nossos estudantes como uma ação humana,
né? São homens e mulheres que fazem a ciência, não é nada daquele, desconstruindo mesmo a ideia, né? Não é nada de gente que está muito ali, gênio, que foge total dos padrões, que são meio malucos. Então, como é importante a gente também trazer essa temática para discussão em sala de aula. E, por fim, 3, né? Os processos de ensino-aprendizagem devem ser desenvolvidos em práticas cooperativas e trabalhos em grupo, né? Então, a gente também já vem martelando nessa tecla em várias formações, sempre que possível. A gente tende também a questão dos protocolos, né, dentro das escolas, mas sempre que for possível desenvolver alguma prática em dupla, né, que os estudantes possam dialogar, até mesmo para construir essas narrativas, desenvolver esses relatos, né, às vezes uma roda de conversa. Então, são práticas bem-vindas, né, quando a gente fala aí em ensino de ciências da natureza. E agora, então, tendo finalizado, né, infelizmente passa muito rápido a nossa formação, a gente não pode nos aprofundar muito mais, mas a gente traz, então, aqui agora aquele que eu costumo falar, aquele spoiler, né, aquele indicativo do que os professores, os formadores, né, das áreas do ano e série vão trabalhar nas próximas formações, porque aí também já dá esse indicativo para vocês já sabem o que o que vai ser trabalhado na semana que vem, ficam com vontade de acompanhar as nossas formações, tá bom? Então vamos começar. Lá na formação de ciências do nono ano, a formadora Evelise, ela vai trabalhar com essas duas habilidades. E aí, verifiquem que uma é lá do sexto ano e a outra é do oitavo ano. Então, quer dizer, a do oitavo ano dando base para a do nono ano, né, que é do ano vigente que ela vai estar trabalhando. Bom, sobre do que se trata, né, essas habilidades, identificar e classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências, fontes e aplicações, discutindo e avaliando as implicações do seu uso em aparelhos, tais como controle remoto, telefone celular, smartphones, raio-x, forno micro-ondas, fotocélulas, tá bom? Então, essa é a habilidade prevista lá para o nono ano. E aí a gente retoma, a gente faz uma revisão, né, muito importante de uma habilidade do oitavo ano que fala investigar o processo de produção e o consumo de equipamentos eletrônicos e argumentar com criticidade sobre o impacto na saúde individual e coletiva das pessoas, propondo modos de consumo mais sustentáveis. Vejam só, né, que legal. Você, inclusive, consegue ampliar essa discussão, trazer elementos super interessantes para a aula de ciências. Na formação de biologia, o formador João vai trabalhar, então, com essas duas habilidades. Uma ali da terceira série, né, do ensino médio, e a segunda, ela já é uma habilidade prevista no currículo em ação, ela é do primeiro ano. Então, olha que interessante, além de esse aluno, ele está usando o currículo anterior, né, então não necessariamente ele teve essa habilidade da forma como está aqui, mas a gente também fala que é claro, né, que existia lá na primeira série, desculpa, na segunda série, discussões parecidas com essa habilidade que ele está vendo agora aqui na primeira série. Bom, qual que é a habilidade da terceira série, então? É reconhecer as categorias taxonômicas utilizadas na classificação dos seres vivos. E a lá da primeira série, que tem essa sigla porque ela é do currículo em ação, é analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e evolução da vida na Terra e no do universo, com as teorias científicas aceitas atualmente. Então, é uma retomada mais do que importante, né? Uma vez que a gente está começando a falar novamente aí de classificação dos seres vivos na terceira série, vamos relembrar um pouco mais sobre essas teorias da evolução, vamos trazer aí como que, né, essas diferenças, né, esses modelos, teorias, leis. É legal, sim, a gente voltar atrás um pouquinho para deixar essa base bem concretizada para todos os estudantes, tá? Bom, chegamos agora em física. Vamos, então, conhecer um pouquinho aqui que o Márcio, formador de física, vai trazer para a gente na semana que vem.
Vamos trabalhar também, assim como biologia, uma habilidade da terceira série e outra depois do currículo em ação, né, que está lá prevista na primeira série do ensino médio. Olha lá, a da terceira série. Caracterizar os aparelhos elétricos a partir das especificações dos fabricantes, sobre suas características, né? Então, voltagem, potência, frequência, né? Reconhecendo os símbolos relacionados a cada grandeza, tá? Essa é a habilidade da terceira série. E o Márcio vai então fazer uma conversa, uma retomada, pensando em aprendizagens em espiral, a partir desta outra habilidade, que diz, né, interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas da ciência e da natureza. Vou fazer um parênteses aqui. Vejam, né, como essa própria habilidade, ela é ampla no sentido de a gente conseguir conversar com diversas temáticas, né? Então ela diz, ó, temáticas de ciências da natureza. Ok, a gente, na nossa proposta de formação da semana que vem, vai estar conversando sobre a questão dos aparelhos elétricos, tá bem? Ó, dando continuidade, então, à leitura. Então, são textos de divulgação que vão ser disponíveis em diferentes mídias, considerando apresentação de dados, né, forma de texto, ou equações, ou gráficos, ou tabelas, tá bom? Que visam construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informação. E aí, essa habilidade, faço um outro parênteses, tem muito a ver com um tema que a gente discutiu ao longo do quarto bimestre inteiro do ano passado. A gente conversou sobre a alfabetização midiática e justamente um dos pontos era, vamos ajudar esses estudantes e vocês, professoras e professores, a fazer uma seleção de fontes confiáveis, né, a trazer nas aulas discussão sobre isso. Será que o que está colocado aqui nesse texto de divulgação está ok, está coerente? Em que está faltando, né? Então também vale aí a lembrança, né, dessas formações que a gente fez no ano passado sobre essa temática, que foram bem interessantes. Para finalizar, a gente trouxe aqui, então, eu trouxe aqui as habilidades de química, tá bem? Então, a professora, né, formadora Andréa, ela vai discutir com vocês essas duas habilidades, uma da terceira série e outra do primeiro ano do currículo em ação, primeira série lá do currículo em ação. Então, reconhecer e explicar como funcionam as variáveis, né? Então, aqui, ó, estado de agregação, temperatura, pressão, concentração e catalisador, que podem modificar a velocidade, quer dizer, a rapidez de uma transformação química, né? E aí, essa é a habilidade prevista para a terceira série, tá? E aí, conjuntamente a essa habilidade, vai ser trabalhado essa outra habilidade lá da primeira série, que é construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados, resultados experimentais, né, para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações problemas, tá? Sobre uma perspectiva científica. Da mesma forma que a gente falou lá para a física, essa habilidade é uma habilidade chave, né? Uma habilidade extremamente importante para qualquer temática que a gente vai discutir em ciência da natureza. E no caso da formação, então, da semana que vem, aí sim a gente vai trabalhar com a questão, né, dessas variáveis aí para uma transformação química, catalisador, concentração, etc. Tudo bem? Então, espero que vocês fiquem animados com essas nossas temáticas que a gente vai trazer na semana que vem. Lembrando, então, que a semana que vem a gente finaliza esse bloco de formações sobre aprendizagem em espiral com a formação de ano e série, tá bom? E aí sim, cada professor vai se direcionar para aquela formação que é a do seu componente curricular. Chegamos agora no nosso momento 3, o último momento da nossa formação de hoje. Como sempre, vocês já estão acostumados também, a gente vai trazer algumas sugestões de atividades, né, para serem desenvolvidas no desdobramento, tá bom? Do ATPC. Então, vamos começar aí com a nossa primeira sugestão, que é, partindo, né, dessas possibilidades de aprendizagem espiral,
que foram levantadas por vocês, porque vocês também podem lá baixar a matriz de habilidades essenciais, vocês coletivamente com outros professores aí da escola podem verificar né, assim, poder pensar em uma prática conjunta, quais são as habilidades que no ano que vocês estão dando aula e no ano que um outro professor pode dar aula, ou até mesmo, se vocês são professores que dão aulas para turmas diferentes, podem fazer essa prática, né? E também verificar se existe, como a gente está mostrando aqui, se dentro do conteúdo que você está trabalhando na sua série, vamos dizer, estou dando aula de biologia para a terceira série, se eu encontro uma outra habilidade lá na matriz de habilidades que possa ser trabalhada conjuntamente, que possa casar. Então, tem essa possibilidade de vocês estarem levantando essas habilidades para serem trabalhadas dentro de uma habilidade, de uma aprendizagem em espiral, desculpe, e também podem usar, obviamente, todas essas ideias que a gente está trazendo nas nossas formações. Então, já tivemos na semana passada a primeira formação parte 1, né, da ano e série, em que foram trabalhadas algumas habilidades, e na semana que vem vamos ter a parte 2 de ano e série, que trazemos novas habilidades. Então, fora essas, né, fora essas possibilidades de habilidades, a gente vai ter aí vocês que podem também fazer esse levantamento. Acho que eu falei demais, fiquei confuso, me desculpem. Então, bom, pensando justamente nessas habilidades, a gente possa, então, planejar uma ação, né? E ação privilegiando o quê? Então, a gente coloca 3 pontos aqui para vocês pensarem e, se possível, privilegiar. Primeiro, né? Como a gente viu lá no nosso referencial do Brunner, né, sobre as narrativas, sobre a importância da gente dividir e compartilhar essas nossas experiências, por que não, então, pensar em momentos para compartilhamento de experiências e desenvolvimento de narrativas sobre os conhecimentos prévios desses estudantes, né? Então, pensar na prática, antes da gente começar o assunto, vamos tentar entender o que esses alunos, né, estudantes já sabem sobre essa temática. Então, podemos fazer isso através de uma narrativa, através de um relato de experiência deles, tá? Um segundo ponto é agrupamentos produtivos e trabalho em grupo. Também vimos, e a gente também já vem falando disso há bastante tempo, e vocês também sabem o quão importante é trabalhar em grupo, é justamente pensar nisso. Será que é possível incluir alguma prática, algum momento da aula que seja aí em grupo, né? E, por fim, ações colaborativas com outro professor da unidade escolar, né? Se vocês têm essa oportunidade, se existe esse desdobramento onde é possível ter um diálogo, uma conversa com outros profissionais, né? A gente também super reforça a importância, né? A relevância, na verdade, disso para a aprendizagem das estudantes, tá bom? E dos estudantes. Continuando as nossas sugestões, aí sim a gente traz a ideia para vocês, né? Além de exercitar estimular, melhor dizendo, essa prática de escrita de narrativas pelos estudantes, por que não a gente também não pratica isso, né? Então, por que pega lá o caderno de vocês? A gente já falou nas outras formações anteriores sobre a importância de ter um caderninho, um Word aberto para dar sugestões que a gente, né, escrever as sugestões que a gente vai passando nas nossas formações. Então, tentem, né, procurem, dentro desse momento de desdobramento, encontrar um espaço para vocês também refletirem sobre aquilo que a gente falou e, mais importante, né, sobre a sua própria prática docente. Quando a gente às vezes se pode, né, se permite sentar e refletir sobre essa prática, a gente percebe alguns insights, a gente pode, então, melhorar em alguns aspectos, alterar ações que a gente vem fazendo. E também, se a comunidade escolar, né, de vocês aí permitir, for legal isso, compartilhar esses insights. Às vezes, com um insight de um professor, a gente consegue também refletir sobre a nossa própria prática. Então, formação de professores é algo coletivo, né, é constante, contínuo, né, como já próprio meu nome já diz, e também desculpa, me perdi, mas é importante fazer esse movimento coletivo, tá bom? Bom, não se esqueçam também de que vocês sempre poderão entrar em contato conosco através do que a gente está chamando de comunidade de ciências da natureza e explorar boas práticas através dos nossos Padlets, tá bom? Então, aqui
Novamente, eu vou trazer todos os links para vocês, se quiser dar um print, né? Tem lá o endereço da comunidade, que nada mais é do que um formulário do Google, e os 4 Padlets, tá bom? Tem o de biologia, o de ciências, o de física e o de química. Então, eu vou aproveitar esse slide antes de mudar e agradecer todos os professores que, né, há 15 dias atrás, vocês tiveram a primeira vez de contato com esses links, então já tivemos algumas respostas, né? Obrigada, então, professores e professoras, por terem acessado. Muitos estão dispostos a conversar. Eu até mudei um pouquinho a questão agora para ficar mais claro, né? Na questão, gente, da comunidade de ciência da natureza, tá lá, coloquem suas dicas, suas sugestões, seus comentários, suas críticas. Então, usem aquele espaço, independente do que, né, seja se é uma dica, se é uma crítica, escrevam, né, é naquele espaço lá que a gente vai receber. E aí, mais especificamente, professor Henrique, a gente vai, sim, dar muitas dicas para trabalhar com as tecnologias em sala de aula. Então, ao longo das nossas formações, principalmente nas formações de ano e série, a gente sempre vai trazer aí alguma ideia nova, uma possibilidade, uma ferramenta tecnológica diferente. Então, fique ligado que a gente, né, e ainda mais agora, depois do seu pedido, vamos sim colocar algumas ferramentas, tá bom? E professora Tatiane, que tinha uma dúvida referente à física, ao trabalho, à química, de equilíbrio químico em relação a aprender sempre, né? Se era para a gente mesmo usar só no segundo bimestre o aprender sempre. E aí, Tati, eu te falo o seguinte, que na grande maioria das habilidades que são contempladas no aprender sempre para a ciência da natureza, elas estão de acordo com o segundo bimestre. Mas se você já acessou esse material, tem lá uma atividade bacana de equilíbrio químico e você quer adiantar, quer trabalhar com o aprender sempre para essa temática, fique à vontade, né? Então, assim, a gente avisa que o aprender sempre, ele está lá com a maior parte das habilidades do segundo bimestre. Mas tem também habilidades que são de retomada. Então, nesse movimento de ter algumas habilidades de retomada, às vezes pode acontecer de ter alguma atividade ali já que contemple os conteúdos que a gente está trabalhando, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado aí a responder vocês. Qualquer coisa, eu vou passar também essa sua questão para a professora Andréa, que é de Química, e aí ela pode dar mais uma explicação maior para vocês na outra semana, tá bom? E sistematizando a formação de hoje, então, estamos aqui chegando ao fim, a gente conversou um pouquinho sobre a estrutura das nossas formações, né, no primeiro momento. A gente também conseguiu conhecer esses princípios pedagógicos do currículo paulista, né, habilidades como essas possibilidades de aprendizagem em espiral, né, muito importante, a gente conseguiu se aprofundar, inclusive, nessa temática, e conhecemos as sugestões de atividades para o desdobramento nas escolas. Aqui são todas as referências que a gente utilizou, tá bem? Então, fiquem também à vontade para baixar a pauta, buscar. Tem um artigo lá que traz as ideias do Brunner, muito legal, tá bom? E, por fim, a nossa avaliação, né, da própria FAP. Então, entrem lá, né, rapidinho vocês respondem, para a gente ter esse feedback de vocês, de todas as formações, né? Então, esse não é são 2 formulários diferentes, tá? Tem o formulário da ciência da natureza, que é aquele que eu acabei de mostrar, e esse que vai diretamente para a EFAP. Então, eu vou finalizar aqui a nossa apresentação de hoje, para eu me despedir de vocês. Agradeço muito a participação, né, a presença de vocês. Infelizmente, a gente não tem esse chat, esse diálogo ao vivo, mas nós temos, como vocês puderam ver, a comunidade de ciência da natureza. A gente quer muito ouvir vocês e saibam que a gente vai estar sempre olhando, trazendo as dúvidas de vocês para cá. Pode acontecer, né, de demorar um pouquinho para a gente responder, porque tem esse delay aí entre a transmissão acontecer e as gravações, mas a gente vai trazer, tá? Fiquem tranquilos. É isso, pessoal. Então, bom restinho de semana para vocês. Fiquem bem. A gente se vê daqui 15 dias, porque na semana que vem tem lá os formadores para cada um dos componentes curriculares, tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau.